Boa noite, irmãos. Todos vocês que separaram esse tempo para nos acompanhar agora, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e que você seja edificado nessa noite, mais uma vez, pela palavra do Senhor que será ministrada neste momento aqui. Eu quero dar início ao nosso momento cultico desta noite, fazendo a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 67. Se você puder acompanhar conosco aí na sua casa, com a sua Bíblia, peço que você abra neste Salmo, Salmo de número 67, e nós faremos assim a leitura desse texto. Salmo de número 67. E a palavra do nosso Deus nesse texto diz o seguinte: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus é Deus grandioso, é o Deus criador de todas as coisas que existem. Por isso toda a terra, todas as nações dessa terra, ainda se renderão no mais pleno louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. Vamos fazer isso neste momento. Vamos exaltar ao Senhor. Vamos engrandecer o seu nome com 2 cânticos espirituais. Grandes são as obras do nosso Deus, porque o Senhor é o Rei de toda a nação. O Senhor é o Rei do universo. Ele é quem comanda todas as coisas. E nós nos prostramos diante dele, reconhecendo a sua soberania e adorando porque ele é o Senhor do universo. Todo poderoso.
Toda língua confessará que o Senhor é o único Deus, todo joelho se dobrará diante dele. Nós reconhecemos isso ainda hoje. Por isso esse é o momento em que nós somos convidados a louvar o Senhor, a render a Ele toda a honra e glória. Vem, essa é a hora de dar ao Senhor todo louvor e toda adoração. Oremos ao nosso Deus, entregando a Ele todo o louvor, toda a adoração e rendendo a majestade que só a Ele pertence. Querido Senhor, Tu és o Deus deste mundo, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus de todas as pessoas que aqui habitam, Tu és o Deus do universo, Tu és o Deus de toda criatura, porque tudo foi criado pelas Tuas mãos. Por isso o Teu nome é bendito, por isso o Teu nome é excelso, por isso a majestade do Senhor está sobre todas as coisas. E nós reconhecemos a Tua grandeza e exaltamos a Tua soberania sobre todas as coisas. Que nada, Senhor, venha a tirar de nós esse espírito de adoração, esse reconhecimento da Tua soberania, porque o Senhor é sempre digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 124, eu farei mais essa leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 124, diz-nos assim:
Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso Senhor tem cuidado de nós. Tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos fortalecido pela sua majestade, pela sua graça, pelo seu poder. Por isso nós vamos agradecer a Deus por esse cuidado e pedir ao Senhor que continue guardando os nossos corações, para que nada nos aflija a ponto de perdermos a fé e a esperança no nosso Deus. Vamos cantar o hino 165, Cuidado Divino, em louvor e reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nós teremos nesse momento mais uma palavra de oração feita pela nossa irmã Carla, pedindo a Deus que
sustente a nossa fé, que aumente a nossa fé nele mesmo e derrame sobre nós a sua graça. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai amado, pelas nossas vidas, Senhor, te agradecer pelo nosso alimento, ó Pai, te agradecer, ó Senhor, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor tem nos amparado, Senhor, tem acalantado o nosso coração, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai amado, por, mesmo passando por essas dificuldades em que estamos, Senhor, o Senhor é bom para conosco, Senhor. O Senhor estende a sua mão protetora sobre todos nós, ó Pai. Ó Pai amado, eu te suplico, Senhor, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé, ó Pai, que sejamos firmes, Senhor, nos seus trabalhos, mesmo online, distantes dos nossos irmãos, Senhor, onde sentimos, Senhor, a falta do calor humano, ó Pai, aquela comunhão, Senhor, com a igreja, Senhor, a participação na Santa Ceia, ó Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, e até aqui, e peço para que continue, Senhor, fortalecendo a nossa fé, para que nós não fracassamos, ó Pai, não desistimos e muito mesmo entramos em desespero, ó Pai amado. Fortalece cada dia mais a nossa fé, que possamos passar por esse período, Senhor, confiantes em Ti, Senhor, entregando a nossa vida totalmente a Ti, pois só o Senhor é dono, Senhor, da nossa vida, Senhor, dos nossos projetos, ó Pai amado, de tudo, Senhor. Sabemos, Senhor, que a sua mão protetora está estendida sobre as nossas famílias, ó Pai, porque o Senhor nos ama, Senhor, e um amor puro e verdadeiro, ó Pai amado. Que nos momentos, Senhor, de fraqueza, Senhor, nos momentos de desesperos, podemos lembrar, Senhor, de Ti, Senhor, porque não está sendo fácil, ó Pai amado, ficar longe, distante das pessoas em que amamos, ó Pai, pessoas confinadas em seus apartamentos, Senhor. Esteja olhando, Senhor, por todos aqueles que moram nas cidades grandes, ó Pai, que a dificuldade ainda é muito maior. E quero te agradecer também, Senhor, que a nossa cidade é uma cidade abençoada, que até agora, ó Pai, não foi confirmado nenhum caso desse vírus, Senhor. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, Senhor. Que esteja protegendo as nossas famílias, Senhor. Fortalecendo, Senhor, cada dia mais a igreja nossa, ó Pai, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Esteja amparando, Senhor, a vida do pastor Carlos, ó Pai, que tem se dedicado para levar a Tua palavra, Senhor, a todos nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço para todo sempre. Amém. A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite vem falar a nós sobre os planos grandiosos de Deus. Vem nos ensinar um pouco mais a respeito da grandiosidade de tudo aquilo que o Senhor criou e de como Ele tem sustentado, provido para todas as coisas. E ela será baseada no texto de Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Esse texto da palavra do Senhor diz-nos assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Querido Deus, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria mais uma vez, e fala aos nossos corações pela Tua palavra. É o que nós suplicamos ao Senhor nesse momento, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, Romanos 11, do 33 ao 36, marca um momento de transição na carta que Paulo escreveu e endereçou aos romanos. E essa é uma transição
entre uma escrita um pouco mais teórica para uma escrita já mais prática, mais aplicada diretamente aos ouvintes da carta que Paulo escreveu. Tanto que nós podemos perceber, do primeiro capítulo até o capítulo 11, versículo 32, Paulo expõe uma série de doutrinas, todas elas relacionadas a respeito da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, a respeito da graça, a respeito da justificação. E a partir do capítulo 12, Paulo traz algumas lições práticas que deveriam ser em decorrência de todo o conhecimento teórico que ele havia exposto aos cristãos da igreja de Roma. Mas antes de começar as suas admoestações, antes de trazer essas lições práticas para a vida dos cristãos romanos, Paulo encerra a exposição das suas doutrinas a respeito da salvação de Deus em Cristo Jesus, expondo aqui algumas palavras de admiração pela grandeza de Deus, pela forma com que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, fez, continua fazendo e ainda fará todas as coisas. Paulo esboça aqui a maravilha de Deus sobre a sua forma de agir sobre a sua criação. E toda essa exposição da majestade de Deus traz algumas lições de grande importância para as nossas vidas. Eu queria compartilhar esses ensinamentos com você. E o primeiro ensinamento que Paulo nos traz a respeito do Senhor nessa carta, nesse pedaço da sua carta, é que os planos de Deus são muito maiores do que nós somos capazes de compreender. A forma de Deus agir sobre todo o universo, sobre todos os tempos deste mundo, são maiores do que a nossa mente é capaz de entender, de conceber, porque os planos do Senhor são grandiosos. E o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz aqui, nesse texto, é a profundidade da riqueza de Deus. Ó profundidade da riqueza! É uma riqueza incomparável. Mas que riqueza é essa que Paulo fala? Não é uma riqueza material, embora Deus seja o dono de todas as coisas deste universo. Mas Paulo explica, no decorrer da sua carta, quais são essas riquezas de Deus que ele menciona aqui no versículo 33. E se nós olharmos no capítulo 2 de Romanos, no versículo 4, nós vamos ver o primeiro exemplo dessa riqueza de Deus que Paulo diz. Diz assim o texto, Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 3 aspectos semelhantes aqui são expostos por Paulo através dessa riqueza de Deus. Ele fala a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade. E todos esses aspectos estão relacionados com relação ao nosso pecado. Dizem respeito ao pecado do ser humano. Por isso ele diz que Deus é rico em bondade, tolerância e longanimidade, quer dizer, paciência. E embora o pecado seja abundante nas nossas vidas, a graça de Deus ultrapassa essa abundância de pecados. Tanto que em Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus foi mais abundante do que os pecados do ser humano. Ela ultrapassa a extensão, a soma dos nossos pecados. Mas por que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados? Por que Deus ainda age com bondade? Por que Deus ainda tolera os nossos pecados? E eu não digo apenas os pecados dos ímpios, mas os pecados dos cristãos também. Por que Deus ainda tem tanta paciência diante dos nossos pecados, irmãos? Se nós pararmos para pensar sobre esse tema, nós não vamos conseguir entendê-lo profundamente, porque nós não agimos dessa forma. Quando outra pessoa erra de maneira sucessiva, de maneira constante contra nós, talvez nós não consigamos tolerar
por muito tempo. Talvez nós não consigamos liberar perdão todas as vezes. Então nós não conseguimos compreender como que a bondade de Deus se estende acima dos nossos pecados. Mas isso porque, além de sermos limitados, além de termos uma mente pequena, a nossa mentalidade ainda é pecaminosa. Por isso nós não conseguimos compreender a riqueza da bondade, da misericórdia e da paciência de Deus. Mas ainda que nós não consigamos entender, nós podemos crer que os planos de Deus, dentro da sua riqueza de longanimidade, são muito maiores do que nós conseguimos enxergar. E por que Deus faz isso? Porque Ele é rico em misericórdia. E por que Ele é rico em misericórdia? Porque Ele tem planos grandiosos sobre tudo o que acontece. As misericórdias de Deus não são unicamente porque Deus teve pena do ser humano. A piedade que Deus tem de nós não é um fim em si mesma. Deus não teve pena de nós simplesmente porque Ele quis ter pena. Deus tinha planos maiores para derramar sobre nós a sua misericórdia. E nós vamos compreender quais são esses planos através da mensagem desse texto. Mas olhando ainda para Romanos capítulo 9, versículo 23, o texto da palavra do Senhor nos diz aqui: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus é glorioso, Deus é majestoso, e a sua glória está muito acima também da nossa capacidade de compreensão, e as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas estão diretamente envolvidas com a sua glória. Deus teve misericórdia e Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas. Não porque nós somos importantes, porque nós temos valor, mas porque Deus tem propósitos com Ele mesmo ao derramar a sua misericórdia sobre nós. Então, ao planejar desde toda a eternidade a salvação do ser humano em Cristo Jesus, Deus já nos torna vasos de misericórdia. Deus quis apresentar esse atributo que Ele possui, chamado misericórdia. E Deus derrama essa misericórdia, esse perdão sobre nós. Por isso Paulo então esboça aqui essa profundidade da riqueza de Deus. A riqueza da sua misericórdia, a riqueza do seu perdão, a riqueza da sua paciência, porque nós ainda somos todos pecadores, mas Deus tem paciência e misericórdia de nós. Mas não é apenas esse aspecto que Paulo menciona aqui como grandeza, como riqueza de Deus. Depois de dizer a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo demonstra essa admiração pela riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus. Existe diferença entre sabedoria e conhecimento, mas essas duas características se completam, se complementam, principalmente na pessoa de Deus. Vejamos então a diferença e a semelhança. A sabedoria, irmãos, significa a capacidade de tomar as melhores decisões e de agir da forma mais correta diante de alguma circunstância. E conhecendo o poder de Deus, a mente de Deus, ou pelo menos imaginando a grandeza da sua mente, da sua riqueza, nós conseguimos então entender que Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe qual é a melhor forma de agir, qual é o melhor tempo de agir, o que deve e o que não deve ser feito. Deus é sábio o bastante
para não perder o controle de todas as coisas boas nas suas mãos. Enquanto isso, a palavra conhecimento quer dizer uma ciência, um entendimento profundo a respeito de alguma coisa. E quem é melhor conhecedor do que Deus, que é o autor de tudo que existe, que é o criador de todo este universo? Deus é tanto sábio quanto conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente, não tem nada que Deus não saiba. E o seu modo de agir é sempre impecável, é infalível. Portanto, nós podemos olhar para Deus a ponto de nos convencermos da sua grandeza e de admirarmos o Senhor por aquilo que Ele é. Deus é sempre grande, Deus é sempre bom, Deus é maravilhoso. E é justamente por essa razão que nós somos incapazes de compreender os planos de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Isso quer dizer que o homem, por mais que tentasse, seria impossível de conhecer os planos detalhados de Deus. Deus revela algumas coisas a nós, mas muitos detalhes não podem ser revelados porque nós não podemos compreender. E o que isso tem para nos ensinar? Deus é todo-poderoso, irmãos. Deus é infinitamente sábio, grandioso, magnífico, tanto que qualquer ser humano fica impressionado ao parar para contemplar a majestade de Deus. E sendo Deus tão poderoso, tão soberano assim, nós cremos que Ele está no controle de tudo aquilo que acontece e tudo Ele faz para cumprir os seus planos exatamente. Não existe absolutamente nada no curso da nossa história que pegue Deus de surpresa, que escape das mãos direcionadoras do Senhor. Por isso, talvez nós não consigamos compreender, mas nós podemos confiar no Senhor. Porque mesmo sem compreender, sabemos que Ele está no controle de tudo. Sabemos que o seu poder impera sobre este universo. E se Deus, que é tão magnífico, que é tão bondoso e que é tão poderoso, tem todo o controle nas mãos, nós não precisamos compreender. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Deus e confiar plenamente naquilo que Ele faz e na sua direção sobre as nossas vidas. Há ainda um segundo ensinamento que esse texto deixa para nós, de acordo com os versículos 34 e 35, que nos diz que Deus tem total autoridade sobre a sua criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus pode fazer o que Ele quer dizer que Deus pode executar o que Ele bem entender sobre aquilo que Ele mesmo fez. Paulo aponta para essa grandeza do Senhor ao fazer a pergunta no versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem pode compreender os pensamentos de Deus? Interessante observarmos que com o passar do tempo, a ciência avança cada vez mais nos estudos da mente, nos estudos do cérebro humano. E quanto mais a ciência estuda, quanto mais ela se aprofunda, mais percebe a complexidade que é a mente humana. São tantos detalhes que é impossível esgotar todo o conhecimento acerca desses estudos. A ciência continuará avançando, mas mesmo assim, não conseguirá esgotar os estudos sobre os menores detalhes do cérebro humano. E meus irmãos, se conhecer a mente de um homem já dá tanto trabalho, imagina conhecer a mente do Senhor. É algo que está muito longe de ser alcançado, de ser sequer imaginado por nós. O conhecimento de Deus é infinitamente maior do que o conhecimento humano. E Paulo
faz 3 perguntas retóricas aqui nesses versículos 34 e 35, ou seja, perguntas com as quais ele não tinha o objetivo de adquirir resposta, mas de levar os leitores à reflexão através dessas perguntas, que são: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Apesar de que o conhecimento humano é tão inferior ao de Deus, ainda assim, irmãos, nós temos visto algumas pessoas ousadas o bastante para questionar Deus. Algumas delas, pior ainda, para querer reprovar as atitudes do Senhor. Às vezes nós mesmos podemos incorrer nesse erro, de queremos perguntar para Deus, de queremos questionar a Deus por que faz isso, por que faz aquilo. Como se nós tivéssemos condições de orientar Deus sobre como Ele deveria agir sobre a sua criação. Nós temos um exemplo muito claro com relação a isso nas Escrituras, que é o exemplo de Jó. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 31, versículo 35. Jó dizendo: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó, depois de ter o seu corpo afligido por inúmeras enfermidades, passa a questionar a Deus o porquê daquela situação. Por que Deus o afligiu? Por que Deus o permitiu que passasse por todo aquele problema? Tanto que Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento e dizer que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era injusto, porque ele sempre tinha sido um homem bom, um homem íntegro, um homem fiel. E por mais que Jó fosse mesmo íntegro, não havia justiça nele em questionar Deus sobre tudo aquilo que estava se passando. Tanto que ao final do livro de Jó, Deus levanta alguns questionamentos a ele. Algumas perguntas como nós encontramos no capítulo 38, versículo 4 de Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize a mim, se tens entendimento. E assim Deus vai levantando questionamentos e mais questionamentos a Jó, até que este não podia responder. E ele se aquieta perante o Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que de fato ele não estava certo em levantar qualquer questionamento contra o Senhor. Da mesma forma, Paulo utiliza uma ilustração para explicar a inviabilidade do ser humano questionar Deus nos seus feitos. No capítulo 9, versículo 20 de Romanos, Paulo escreve assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Nenhum objeto questiona o seu Criador por que foi feito daquela maneira. Portanto, irmãos, como o homem pode questionar a Deus? Se não fosse pela vontade de Deus, o ser humano nem sequer existiria. Esse universo nem sequer teria sido criado. Então, como nós podemos questionar Deus? Deus tem toda a autoridade sobre a sua criação. Ele pode fazer dela o que Ele quiser. Por isso Paulo também faz essa terceira pergunta retórica: quem deu a ele primeiro para que lhe seja restituído? É lícito que o ser humano peça coisas a Deus, mas em momento nenhum o ser humano tem o direito de fazer exigências, de cobrar Deus a respeito de alguma coisa, de qualquer coisa. O propósito da existência de Deus não é abençoar o ser humano e fazer a sua vida feliz. Deus tem planos muito maiores
do que proporcionar uma boa vida ao ser humano. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, irmãos, tudo pertence a Ele. E se tudo pertence a Ele, Ele pode fazer o que Ele quiser da sua criação. Nós não temos condições de discutir, nós não temos condições de questionar, nós não temos condições de exigir absolutamente nada a Deus. Nós não temos condições de aconselhar Deus sobre como Ele deve fazer isso ou aquilo. Mas então fica para nós uma pergunta, e talvez seja a pergunta mais importante dessa mensagem nessa noite. Por que Deus faz o que faz? E a resposta está na última lição, no último ensinamento dessa mensagem para nós nessa noite. Versículo 36 nos ensina que tudo existe para a glória de Deus. Tudo foi criado para glorificar o nome do Senhor. A glória de Deus é expressa através de 3 perspectivas no versículo 36. Dele, por meio dele e para ele. Basicamente, irmãos, isso quer dizer 3 coisas para nós. Deus é a origem, Deus é o sustento contínuo e Deus é a finalidade de tudo o que existe. Deus é a razão da existência de todas as coisas. Mas vamos entender um pouco melhor essa ideia, desenvolvendo cada uma dessas perspectivas. A primeira é que todas as coisas são originadas em Deus. Quando Paulo fala que dele são todas as coisas. Deus é o único ser eterno que existe. Todas as demais coisas tiveram um início, um princípio. E quem principiou, quem iniciou todas as coisas, inclusive o tempo cronológico, foi Deus pela sua soberana vontade. Nada existia a não ser Deus. Então, Deus criou todas as coisas a partir do nada. E por que Deus criou o universo? O Salmo de número 8, verso 1, traz essa resposta para nós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus criou todas as coisas para expor, para dividir a sua glória com a sua criação. O objetivo de Deus ao criar o universo, e mais especificamente ao criar o ser humano, era mostrar aos olhos dos homens a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. E de forma nenhuma, meus irmãos, isso vem a ser egoísmo da parte de Deus, orgulho da parte de Deus, porque Deus de fato é todo-poderoso. Deus está acima de toda a sua criação. Cada detalhe deste universo, e são muitos detalhes, muitos deles inclusive que os nossos olhos não conseguem nem perceber. Mas tudo que existe neste universo aponta para a glória do Senhor. Toda a complexidade da criação, fora do planeta Terra e dentro do planeta Terra, toda a complexidade foi minimamente desenhada, projetada por Deus. Detalhes que nós nem ainda conhecemos, mas Deus projetou. E cada um desses detalhes aponta, expõe a glória do Senhor. Esse é o objetivo de Deus ter criado todas as coisas. Tudo surgiu a partir dele. A segunda perspectiva, por meio dele, nos ensina que todas as coisas são sustentadas em Deus. Tudo subsiste no Senhor, e sem ele nada poderia sobreviver. Além de Criador, Deus também é o mantenedor deste universo. Tudo depende dele para existir. Olha o que diz o Salmo 104, versos 27 a 29.
Todos esperam em ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, nós encontramos a seguinte informação. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O elemento mais básico da vida é o ar, é o oxigênio, é a respiração. Sem a respiração não há vida. E a palavra de Deus diz que quem concede respiração a todo ser é o Senhor Deus. Tudo depende dele para existir. E por que Deus faz assim? Deus faz as coisas assim, para que tudo dependa dele. Para que todos nós, seres humanos, todos os animais, toda flora, viva na dependência do Senhor. Porque é através dessa dependência que a criação tem de Deus, o nome de Deus também é glorificado. Por isso que tudo subsiste apenas do Senhor. E a terceira perspectiva nos ensina que todas as coisas têm propósitos em Deus, para Ele. Tudo é para Ele. Tudo existe como um propósito para o nome glorioso de Deus. Assim, irmãos, nós precisamos entender que o objetivo da nossa existência é render ao Senhor toda a glória que é de direito dele. Toda criação não racional glorifica a Deus simplesmente pelo fato de existir e de esboçar a sua complexidade. Mas a nós, seres humanos, Deus concedeu algo especial. Deus concedeu inteligência. Deus concedeu raciocínio. Deus nos concedeu uma alma, para que através da nossa capacidade de raciocinar, nós, de maneira voluntária, rendamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós não glorificamos a Deus, ou não devemos glorificar a Deus, simplesmente pelo fato de existir. Mas nós devemos entregar ao Senhor, de todo o coração, de maneira voluntária, tudo que nós temos, tudo que nós somos, para que o seu nome seja glorificado. Tudo é para Ele. A nossa vida é para Ele. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus nos deu raciocínio para que nós rendamos a Ele toda a honra e toda a glória. Nós temos feito isso. Você tem feito isso. Você tem vivido para a glória de Deus. Você tem entregado a Deus toda a sua vida para que o seu nome seja exaltado. Diante de toda essa glória, irmãos, Paulo não poderia finalizar esta perícope de outra forma a não ser dizendo: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Havia, naquele período de Paulo, os epicureus, os estoicos, alguns filósofos, alguns pensadores, que diziam uma frase muito semelhante aos ensinamentos desse texto para nós. Mais especificamente do versículo 36. Esses pensadores diziam: tudo emana de ti, tudo subsiste em ti, e tudo se volta para ti. Mas eles não falavam sobre Deus. Eles falavam sobre a natureza.
Eles diziam que todas as coisas fluíam, existiam e se voltavam para a natureza. Quando Paulo diz aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Paulo contradiz essa ideia. E ele mostra que nós não existimos pela natureza, por meio da natureza e para a natureza. Nós existimos para Deus, para glorificar o nome de Deus. Quando alguém pensa que todas as coisas existem pela natureza, ou de uma forma natural, nós entendemos que essas pessoas pensam que existem como um fim em si mesmas. São muitas as pessoas, hoje em dia, que vivem para si próprias. E o objetivo da sua existência, o objetivo da sua vida é simplesmente ser feliz, desenvolver a sua natureza profissional, social, como se o universo existisse para o ser humano. Mas o que nós precisamos entender pela palavra de Deus é que nós é quem existimos para satisfazer a Deus. Nós fomos criados para exaltar a glória e a majestade do Senhor. Por isso, meus irmãos, toda murmuração, todo questionamento, toda revolta, toda rebeldia contra Deus tornam-se injustos, porque isso quebra o propósito para o qual nós fomos criados. Toda murmuração rouba a glória do Senhor. Todo questionamento deixa de exaltar o seu nome. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus não existe para nos abençoar. Deus existe porque Ele é Deus. E nós existimos porque Ele é Deus. Nós existimos para glorificar ao Senhor. Não é para que nós sejamos satisfeitos ou não aquilo que Deus faz, mas é para que Deus esteja satisfeito através das nossas vidas. E como é que Deus estará satisfeito através das nossas vidas? Quando nós estivermos satisfeitos com tudo aquilo que Deus faz sem qualquer tipo de questionamento. Independentemente se as circunstâncias são boas ou são ruins, nós temos que estar satisfeitos não nas bênçãos de Deus, mas no Deus que nos abençoa. No Senhor que está sobre todas as coisas. Para concluir essa mensagem, quando Paulo diz aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, também está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo aqui. O Senhor Jesus que também é Deus, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, que encarnou-se em determinado momento da história, veio a este mundo, sofreu, morreu e ressuscitou e voltou para a presença do Pai, também para que o nome dele fosse glorificado. A nossa salvação também tem a finalidade de exaltar o nome de Deus. Nós fomos salvos para a glória do Senhor. Nós não fomos salvos para que sejamos um povo diferente, nós não fomos salvos para que sejamos um povo abençoado por Deus enquanto outras pessoas não serão. Nós fomos salvos para que a nossa mente fosse redimida e assim, com essa nova perspectiva, nós pudéssemos olhar para Deus e glorificar o seu nome. Então eu quero finalizar essa mensagem perguntando para você: quão satisfeito você está na sua vida? Quão satisfeito você está com Deus?
Como você tem vivido? Você tem vivido dias bons? Ou você tem vivido dias de amarguras? Dias difíceis? Como têm sido os seus dias? Mesmo nos melhores, quanto nos piores dias. Que nunca fuja de você e de mim o mais pleno desejo e esforço para glorificarmos o nome do Senhor, para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus e Ele merece sempre toda a honra e toda a glória. Antes de nós pensarmos se o que Deus faz é satisfatório ou não, moldemos a nossa vida de acordo com o pensamento do que é satisfatório para Deus. A minha vida tem sido satisfatória a Deus, eu tenho vivido para Deus, eu tenho glorificado a Deus. Que nós possamos sempre melhorar e sempre crescer dentro desse objetivo, para que toda a honra e toda a glória sejam sempre exclusivamente do Senhor. Que Deus o abençoe e que Deus nos ajude a glorificarmos sempre o seu nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem tão profunda, que por um lado nos constrange, mas por outro lado nos motiva a bendizermos ao nome do Senhor, a glorificarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Dá-nos, ó Deus, entendimento suficiente, embora a nossa mente seja pequena, para que nós possamos nos render diante da Tua majestade, para que nós possamos bendizer o Teu nome, para que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é magnífico, e que nada tire de nós o compromisso de glorificarmos o nome do Senhor. Não poucas as vezes o pecado tira isso do nosso coração, mas ajuda-nos, ó Deus, para que vivamos cada dia mais para a honra e glória do Teu nome, e o Senhor se agrade das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, isso é o que pedimos. Amém. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a paz e a consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja que pertence ao Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.